Tenho certeza que você já demitiu alguém e só depois você descobriu que o problema não era essa pessoa. Ou que você não comprou um determinado produto da coleção porque não ia vender de jeito nenhum e aí o seu concorrente comprou e esgotaram os estoques. Ou também você já bancou uma determinada promoção, uma determinada ativação, convicto de que ia funcionar e não funcionou. Bom, isso daí, né, acredito que se repita no Brasil inteiro, em várias lojas, mas não é falta de experiência. Na maioria das vezes é o nosso próprio cérebro nos enganando de uma forma silenciosa, automática e completamente convincente. Nesse episódio eu vou te mostrar como é que o mecanismo por trás da tomada de decisão funciona, qual que é a estrutura e como que são as etapas, e uma vez que você aprende, não tem mais como tomar decisão do mesmo jeito. E eu decidi trazer esse assunto por conta da repercussão do episódio sobre diagnóstico, né? E o diagnóstico também é sobre entender o contexto para tomar decisões. Mas antes de falar sobre isso, eu preciso falar sobre um estudo, né, que o Daniel Kahneman, que é um psicólogo que ganhou o Nobel de Economia, pelo fato de ter estudado como é que o julgamento, né, humano acontece, como que o nosso cérebro forma o julgamento. Ele estudou e colocou isso no livro dele chamado Rápido e Devagar. E lá ele explica exatamente, né, basicamente que o cérebro tem duas formas de operar. Um sistema 1, que é o rápido, que é automático, ele é operado todo por padrões, né? Então o cérebro ele tá no modo automático. E o modo 2, que é o devagar, que é o analítico, lento, que consome muita energia, né? E que na maior parte das decisões que a gente toma no nosso dia a dia, inclusive as decisões importantes, o nosso cérebro ele passa pelo sistema rápido, pelo sistema 1. Né? Não é porque a gente é descuidado, mas é porque assim que o nosso cérebro ele foi evoluindo, que ele foi construído, né? Que ele aprendeu a funcionar. Então, ao longo do nosso processo de evolução, a gente aprendeu que se a gente ficar processando tudo demais, a gente gasta muita energia. Então, ele foi criando esses atalhos, né? Que tem como nome as heurísticas. E essas heurísticas, elas funcionam muito bem na maioria das situações. Mas em situações de pressão, de contexto novo, de decisão com umas consequências reais, às vezes elas distorcem, produzindo alguns erros que vão seguindo alguns padrões bem previsíveis. O que torna isso especialmente difícil é o que o Kahneman documentou com um pouco mais de atenção, que é a sensação da gente estar sendo racional, ele é completamente compatível com aquele raciocínio errado. Então o sistema 1, rápido, ele não avisa quando ele está operando, ele já dá uma conclusão. E o sistema 2, ele frequentemente aceita sem verificar, porque aquela conclusão, ela parece muito coerente, ela parece muito lógica, e verificar isso vai custar muita energia, né? Então, existe essa explicação desenvolvida pelo pesquisador Chris Argyris, da Universidade de Harvard, chamada escada da inferência. Essa teoria ela foi muito popularizada por um livro chamado Quinta Disciplina. E a ideia central ela é muito simples, mas ao mesmo tempo ela é um pouco perturbadora, né? Que é, entre o que acontece e o que você decide fazer, existe um caminho, certo? E nesse caminho, mesmo que a gente não perceba, o nosso cérebro toma uma série de decisões invisíveis, né? Mas que vão determinar a qualidade daquilo que vem depois. Então, nessa escada, né, para representar como a gente sai do zero para a tomada de decisão, o degrau 1 são os dados brutos, o que aconteceu de fato, que é observável por qualquer pessoa que estivesse ali. Por exemplo, uma vendedora ficou quieta durante a reunião da equipe. Isso é um dado, só isso. O degrau 2 são os dados selecionados. O cérebro ele não processou tudo, ele filtra. Né? Ele filtra com base naquilo que você já acredita, nas suas experiências anteriores, no que você já viveu, enfim, né? No que está ativado emocionalmente naquele momento. Você só percebeu o silêncio. Você não percebeu, seu cérebro excluiu o fato de que ela estava anotando tudo com atenção. A seleção em si daquilo que aconteceu já é uma distorção, mas ainda não parece. No degrau 3 acontece a interpretação. Você dá um significado para aquilo que você selecionou. Ah, a vendedora ela está desengajada, parece óbvio, né? Mas isso não é um fato, é uma construção, uma interpretação. No degrau 4, você já forma uma premissa. Você conecta a interpretação com o que você já acredita sobre o mundo. Ah, quem não participa de uma reunião não tem nem engajamento para vender. Por quê? Porque essa crença foi construída ao longo da sua vida, por experiências, pela cultura, pelo jeito que você é, né, por modelos de liderança que você teve.
E essa premissa, ela opera como uma verdade, mas ela é uma premissa, ela não é um dado, né? No degrau 5 acontece a conclusão. Essa vendedora não tem o perfil para minha equipe. E essa conclusão, ela parece muito racional, porque o raciocínio, ele parece muito coerente, mas na verdade ele foi construído com dados selecionados e com premissas que não foram verificadas. Então essa solidez é um pouco ilusória. Já no último degrau, você vai começar a tratar a vendedora diferente, porque você age, você deixa de dar oportunidade, você passa a observar ela com viés negativo, e isso vai alimentando ainda mais a sua conclusão. E eventualmente você toma uma decisão sobre ela que vai impactar a vida dela e do resultado da sua loja. Tudo isso aconteceu em segundos e a partir de um único dado: silêncio numa reunião. Em nenhum momento você verificou se a interpretação era verdadeira. E o que torna isso mais grave é o que o pesquisador, o Argyris, ele chamou de reflexividade da escada. As conclusões que você tira reforçam as premissas que você já tinha. O cérebro, ele fecha o circuito. Faz todo sentido. Você passa a selecionar os dados apenas que confirmam o que você já concluiu e a ignorar os dados que o contradizem. A escada, ela vira um looping, e o loop, ele se aprofunda cada vez mais, né? Então, isso forma um padrão do erro. E por que é tão difícil perceber, né? Porque tem um detalhe que torna tudo isso ainda mais desafiador, que é a sensação de estar sendo racional, né? E essa sensação de estar sendo racional, ela é completamente compatível com o raciocínio distorcido. O Kahneman, ele observou isso. No sistema 1, quando ele opera, ele não avisa que ele está operando, ele só entrega uma conclusão. O sistema 2, ele muitas vezes, a partir do momento que a conclusão está tomada, ela aceita sem verificar, porque a verificação custa energia. E essas conclusões, elas sempre parecem coerentes, né? Então, o nosso cérebro, ele tem um viés de confirmação que é muito estrutural. Então, tem um outro, neurocientista de uma universidade de Londres, que mostrou em pesquisas de imagem, que o nosso cérebro, ele processa de uma forma assimétrica, ou seja, desbalanceada, as informações que confirmam, aquilo que ele acredita e torna isso muito prazeroso. E as informações que contradizem aquilo geram desconforto. Então o cérebro, ele tende a minimizá-las ou a reinterpretá-las para reduzir esse desconforto, não para a gente avaliar. Isso, gente, não é fraqueza de caráter, tá? É uma arquitetura neural. Então o viés de confirmação, que é um dos vieses, ele não é um problema de personalidade, ele é um mecanismo do nosso cérebro que é feito para economizar energia, porque imagina se para tudo a gente fosse super processar e pensar em todas as alternativas, mas o problema é que essa forma de pensar também aparece de uma forma muito automática naquelas decisões mais importantes sobre o negócio, sobre o gerente que a gente vai contratar, o vendedor que a gente vai contratar, o treinamento que a gente vai contratar, Então, eu vou falar aqui, por exemplo, de algumas coisas que acontecem, Então, por exemplo, compra de coleção. Você foi no showroom, viu uma linha nova, foi numa feira, viu uma linha nova, e aí você lembrou, nossa, esse tipo de produto, ele não gira aqui. Você tem como base um histórico, mas você não observou a mudança do consumidor, o que o consumidor tem pedido nos últimos meses, E essa impressão antiga, provavelmente tomada num período, com base num histórico passado, ele tem essa composição desse viés. O resultado é que você deixa de comprar algo que poderia funcionar, que você tinha inclusive dados para avaliar isso, mas você não comprou esse determinado produto e comprou outro porque você já acredita que essa demanda ela está validada, E uma outra informação, por exemplo, um vendedor que entrega os resultados, mas que tem uma atitude que você não gosta no sentido de discordar de você de uma reunião, Então, essa premissa, da forma como você interpreta o mundo, já entra naquela escada da inferência. Aí você passa a tratar esse vendedor de um jeito diferente, dá menos oportunidade, menos feedback. O que isso produz no vendedor? A desmotivação. E aí ele entrega menos. E aí você confirma, tá vendo? Ele entregou menos, Então, o loop, ele sempre vai se fechando. Uma outra, por exemplo, é a decisão da promoção. Você fez uma queima de estoque, um bazar no ano passado e funcionou,
e você quer repetir, mas você não avalia se o contexto é o mesmo, se a estação é a mesma, se o período do mês, né, que o consumidor vai ter o limite do cartão disponível, o pagamento, enfim, é o mesmo, né? Então você usa um resultado passado como uma garantia do resultado no futuro. Isso é uma premissa, né, tratada como dado. E aí quando a promoção não funciona, a tendência é atribuir os resultados a fatores externos. Então o que vai protegendo cada vez mais aquela premissa e aí faz com que a gente não aprenda, né? Então a gente pode traçar vários diagnósticos, mas se eu só seleciono aquilo que me interessa, pode ser que eu não mude, né? Então a gente não vai eliminar esse processo, né? O nosso cérebro ele vai continuar subindo a escada, né? Porque é assim que ele foi construído. Mas o que a gente pode fazer, né, em relação a isso, então? Então eu posso ter pausas, eu posso fazer algumas perguntas, né? Não por uma burocracia, mas para eu qualificar melhor o meu pensamento. Então, por exemplo, a primeira pergunta ela pode ser: o que eu realmente observei? O dado bruto sem interpretação. Ah, a vendedora ela ficou quieta, ponto. Né? Separar o que aconteceu do que você atribuiu ao que aconteceu. É a primeira coisa, é o mais difícil. Porque o cérebro ele entrega os dois como se fossem a mesma coisa, né? A pergunta 2 é: o que eu estou assumindo que pode não ser verdade, né? Nomear essa premissa tira ela do piloto automático. Ah, que o silêncio é necessariamente desengajamento, né? Que o que funcionou antes vai funcionar de novo. Que o cliente não comprou num determinado passado, né? Num passado ele não vai comprar mais. Quando a premissa ela é nomeada, ela pode ser verificada. Enquanto a gente opera no escuro, essas premissas vão decidindo pela gente. Pergunta 3. O que eu precisaria verificar antes de agir? Conversar com a vendedora, olhar o histórico de vendas do produto e também o comportamento do consumidor, comparar o contexto atual com o contexto anterior. Essa verificação, gente, ela não precisa ser longa, mas ela precisa existir. Né? Então, essas 3 perguntas, elas não vão tornar a gente mais devagar, mas elas vão tornar essas decisões mais assertivas. E com o tempo, esse processo de verificação ele vai ficando mais natural. Né? Então, não é que o sistema 1, o rápido, ele vai parar de operar, mas o sistema 2 ele vai saber quando ele tem que entrar em ação. Né? Então, esse processo da escada da inferência ele não é um defeito, tá? Ele é um atalho que o nosso cérebro usa para dar conta do volume de informações que a gente precisa tomar todos os dias. O problema é que quando esse atalho ele começa a operar em coisas que têm consequências muito reais. Então a gente vê sempre o mesmo padrão de contratação que dá errado, sempre o mesmo padrão de compras que dá errado, né? Então esses erros, eles podem se tornar um ativo muito importante, né, na construção da nossa empresa. Mas essa experiência sem a consciência só vai aprofundando os atalhos que a gente já tem. Então o que muda o jogo, de fato, é a consciência sobre o próprio processo, né? Saber o que o cérebro está fazendo, enquanto ele está fazendo, né? Então, entender isso mostra que você acabou de tomar uma decisão em relação a esse conjunto, né, de coisas que tornam a gente gestores e empresários e, enfim, líderes melhores. Então, gostaria que você desse o like e se inscrevesse aqui no canal, porque toda terça-feira a gente tem um episódio novo. E me conta, você sabia que era assim que o nosso cérebro funcionava?